Primeiro que eu comecei liderando transformações, eu sou sócio da Resília, meu amigo Bruno, adoro, o projeto é maravilhoso, que é isso, é investir em pessoas. Ele falou do projeto social que eu tenho chamado Compartilhar, a ideia é exatamente trabalhar soft skills com os jovens através do esporte. É comunicação, é proatividade, é determinação, é trabalhar bem em equipe, tudo aquilo que eu acho que a gente precisa como skills básicos para você poder ingressar no mercado de trabalho, porque não é só a questão técnica, é também saber lidar com gente. As pessoas acham que eu estou no mercado de esporte, você ganha e perde, você é medido por aquilo. Mas hoje, por exemplo, é o último dia do time, acabando a temporada pra gente, tem um almoço, eu saio rápido porque é um dia ruim, o time não vai ser o mesmo, as pessoas vão... E a minha avaliação é a seguinte, até que ponto aquelas atletas que passaram comigo um ano ou mais, evoluíram ou não, transformei em alguma medida ou não, contribuí para o crescimento delas ou não. Como treinador, essa é a minha missão. Ganhar e perder é consequência da preparação das pessoas. Depende de outros elementos, mas se a pessoa passa uma temporada comigo e ela não melhorou, não evoluiu, eu falhei na minha missão. Porque a minha missão é, de alguma maneira, gerar algum tipo de transformação. Quero voltar um pouquinho à questão do empreendedorismo, né? Eu sou formado em economia, trabalhei no banco de investimentos, aquela história lá nos anos 80, fazer um concurso era uma coisa bacana, segurança, né? Poxa vida e tal. Enfim, um professor da PUC na época, na economia, me levou para fazer um estágio no banco de investimentos, fui efetivado, não porque eu era muito bom, mas eu era muito resiliente. Botava para trabalhar, eu ficava horas ali, queria mais, porque eu não sou bom em muita coisa, não. Não, eu sou bom numa coisa, que ao longo do tempo foram me treinando nisso, que é não desistir. Eu quero falar dos dois coaches que me fizeram não desistir. Eu quero falar do meu início da carreira como treinador. Eu deixei um banco de investimentos para empreender na Itália num time desse tamaninho, que era o último colocado do campeonato italiano, à beira de cair para a segunda divisão. Eu fui contratado no final do primeiro turno, metade da competição já tinha acontecido e o time era o último classificado. Muito interessante, apenas um parênteses rápido. Um jornal italiano deu talvez a única matéria, a única manchete sobre mim na história, era assim, na época eu era jovem treinador de coragem, chega para salvar o insalvável. Essa era a manchete. Na realidade, aquilo não era coragem, aquilo era oportunidade na crise. Pior que estava, não podia ficar. Então, vamos lá, que vai dar alguma coisa certa. Eu vou botar para quebrar lá, alguma coisa melhorar. Coragem é herdar uma situação de grandes resultados. Como é que eu mantenho essa história? Mas como é que se deu essa mexida na minha vida? Sair de um banco de investimentos, super futuro garantido, grana e tal, para empreender na Itália, num time desse tamanho. Fui conversar com meus pais, morava em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, uma mudança de vida. Já tinha um filho, Bruno, que não é esse Bruno, é um outro Bruno, tinha 2, 3 anos de idade. Fui lá falar com a minha mãe se desesperou. Vai largar a carreira de economista, peraí, ser treinador de vôlei num time na Itália feminino, você tá louco. Você descabelou como toda mãe zelosa, se desespera. Falar com meu pai, advogado, tributarista, muito sério, estava na sala lendo, falei, vou tomar uma cortada dele, um toco dele também, né? E eu cheguei, ele me olhou e falou, é o que você ama fazer? Essa é a sua paixão? Eu falei, é o que eu amo fazer. E a minha pergunta era, seria possível viver da minha paixão? Essa era a minha pergunta. E ele então disse, vai, e faz bem feito, mas só volta quando der certo. E a questão, assim, muitos jovens empreendedores com quem eu me relaciono hoje, a primeira questão é essa, é difícil, a vida não vai ser justa. Quantos nãos antes de um sim? Quantas vezes capota, a tua base de capotar e você fica? Só volta quando der certo, era o que ficava na minha cabeça. Eu pensei 1000 vezes em voltar, em desistir, mas não vai dar certo, eu vou voltar para o mercado, vou ganhar grana, não. Só volta quando der certo, aquilo ficou em mim. E o outro cara foi meu primeiro treinador, que também era um resiliente, mas não sabia, não existia nem o termo na época, não se usava muito isso. Meu primeiro treinador era um cara que exigia muito de mim. E eu tenho um irmão, um ano mais velho do que eu, que era muito talentoso, mas um talento proporcional uma preguiça. E toda vez que eu brigava, você ia intimidade com o irmão, você briga no treinamento, eu já brigava naquela época, né? E aí toda vez que eu brigava com o meu irmão, ele mandava eu embora. Bernardinho, banho. Eu tomei uma centena de banhos antecipados na minha carreira. E queria matar o meu treinador. Quem aqui não quis matar um treinador que fez esporte? Um professor, um gerente, um diretor, em algum momento a gente quer matar. E depois, com o tempo, você pensa, se não fosse por ele, não teria chegado lá. Se não fosse por ela, não teria chegado lá. E já adulto, técnico da seleção feminina, levava ele já velhinho comigo, lá no treino, tomei coragem um dia e perguntei, Bené, me explica uma coisa, porque toda vez que eu brigava com meu irmão, você mandava sempre embora a mim, nunca ele, que não queria nada. Ele disse por isso, ele não queria nada, se eu mandasse ele embora, ele não ia voltar, eu queria que ele jogasse. Olha a sabedoria do cara. Você queria muito,
mas não tinha talento. Se você não resistisse à minha pressão, você não teria chegado a lugar nenhum. Ele foi duro comigo dizer que eu não tinha talento. Ele estava sendo verdadeiro, mas foi duro. Mas eu voltava. E assim como meu pai ficava. Só volta quando der certo. E a gente segue lá. Agora eu quero falar, então, eu falei de uma coisa. Eu fui movido a empreender numa área absolutamente insegura, porque era nos anos 80, ninguém era treinador, eram 3, 4 que viviam de voleibol. Por um elemento. E é esse que eu quero falar com vocês. Quais são os fundamentos da motivação? Por que as pessoas fazem o que fazem? São 2 os pilares. Tem várias teorias modernas. Senso de pertencimento, um ambiente de segurança. Não, o Bernardinho ele cobra, mas ele cuida. Legal, bacana. Então, tudo isso motiva. O Bruno estava falando aqui, aquela cenourinha no final. Sabe uma das coisas que motiva muitas pessoas? É o senso da evolução. Quando você sabe que você sente que está crescendo, você faz um esporte, melhora o seu pace. Você está no negócio, você melhora um pouco. Isso não dá uma sensação de crescimento, de motivação? Mas eu quero passar um vídeo que fala do primeiro pilar de motivação para vocês. People say Estão ouvindo aí? you have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. It's really hard, and you have to do it over a sustained period of time. So if you don't love it, if you're not having fun doing it, and you don't really love it, you're going to give up. And that's what happens to most people, actually. If you really look at the ones that ended up, being successful, unquote, in the eyes of society, and the ones that didn't, oftentimes it's the ones that are successful loved what they did so they could persevere when it got really tough. And the ones that didn't love it quit because they're sane, right? Who would want to put up with this stuff if you don't love it? So it's a lot of hard work, and it's a lot of worrying constantly. And if you don't love it, you're going to fail. So you got to love it, you got to have passion. Esse é o primeiro pilar de motivação, que é a paixão. A paixão. E o segundo pilar de motivação, eu quero usar esse exemplo aqui, de um resiliente que eu treinei durante muitos anos. Esse rapaz não venceu pela paixão, ele venceu pela necessidade. Pessoas fazem o que fazem, porque precisam ou porque amam. Ou um misto das duas coisas. Não tem terceira via. Ou é uma coisa ou é outra, ou um misto das duas coisas. E ele se transformou num líder. Eu falo dele porque ele é um exemplo para mim. E o Bruno falou de uma coisa que é das coisas mais importantes. Como é que você escolhe uma pessoa para trabalhar com você? Porque empreender é um esporte coletivo. Você não sabe tudo, você não é bom em tudo. Você precisa de outras pessoas com você. É um esporte coletivo. É uma atividade coletiva. Primeiro elemento que eu levo em consideração, digamos que eu avaliei o hard skill, tecnicamente aqui eu tenho programadores ótimos, nota 9, todo mundo aqui, bacana. Passamos pelo crivo da integridade e tal. Qual é o primeiro elemento que você para e olha e fala, eu quero ela em detrimento dele ou ele em detrimento dela? Qual é o primeiro elemento? E foi esse cara que me conquistou. No primeiro treinamento eu trouxe ele, não tinha números tão bons. Nós vamos treinar na pré-temporada, em 2001, na areia, calor, e ele treinando. Num certo momento ele sai assim, foge do treino, uma lata de lixo, e ele vai lá e vomita. Eu falei, rapaz, agora tá passando mal. E ele fez assim, e voltou. Não falou nada. Gostei desse menino. Vamos lá. E continua o treino, para a água, ele vai lá e vomita de novo. Falei, esse cara vai desmaiar. Falou nada. Eu não conhecia ele direito, me chamava de patrão. Tinha tanto coisa. Patrão, garoto humilde para burro. E ele voltou. O que ele tinha? Vontade. Eu posso ensinar alguém a programar, mas não vou ensinar o cara a ter vontade. Ou ele realmente quer, ou ele não quer. Que aí leva iniciativa, mas vem dali da vontade. E o que ele tinha era uma vontade. Aos 40 anos, com 2 pinos nas costas, ganhou a última Olimpíada dele e parou ali depois. Então, o cara realmente, ele liderou um grupo. Falar de liderança um pouquinho, liderar equipes, vai empreender, se lidera um time. Qual é a essência da liderança? O exemplo. O que ele nos mostrou diariamente não era uma preparação acadêmica, era o exemplo diário. Cada vez que ele entrava no campo para treinar e jogar, ele entrava no campo como se estivesse correndo atrás de um prato de comida, literalmente. E quando alguém à sua volta não dava 100%, ele ia para dentro dos caras e cobrava. Eu adorava, que me ajudava. Eu adoro o termo de cobrança, porque as pessoas acham que cobrança é um castigo. Cobrança é o reconhecimento da sua capacidade. Pensa comigo, eu vou cobrar de alguém que não tem capacidade? É desperdício de tempo e de energia. Você só cobra das pessoas que você acredita. Preocupe-se quando eu deixar de cobrar. Pode ser que eu tenha deixado de acreditar. E essa é a essência desse cara. E outra coisa, quando a gente fala de time, qual é a função dele? Ele é um líbero, né? Líbero não faz pontos. Líbero é back-office, é suporte, é alguém que gera condições para alguém faça ponto. Ele foi eleito o melhor jogador do mundo em 2009 e 2016. Não o melhor líbero, melhor jogador. A valorização de todas as funções dentro do esquema. Falar um pouquinho de 3 valores fundamentais da nossa cultura. Primeiro deles, integridade.
Para que eu possa ter confiança no ambiente de alto desempenho, eu tenho que acreditar no comportamento dele. Integridade no comportamento, é a base de tudo. Segundo, time por primeiro. O nome mais importante é o nome que está aqui, Resília, não é o nome que está aqui atrás. É o nome do time. Time por primeiro. E o terceiro, nosso pilar é treinamento extremo. Mas por que treinamento extremo é um pilar, é um valor? Porque nós achamos que a gente controla muitas coisas da nossa vida. Você controla o quanto talento você tem? Não. Você tem um certo dom para as artes, outro para a música, outro para o esporte, o outro para a tecnologia, outro para a gente. Você não controla, você desenvolve um pouco, mas não controla. Mas você controla o quanto de empenho, dedicação você coloca no processo. Isso depende de nós. Acordar mais cedo, chegar um pouco uma hora antes, depende de quem? Cada um de nós. Portanto, o outro time, a outra empresa pode ter um orçamento maior, mas não pode se dedicar mais do que nós. Então, o que a gente cobra é dedicação. Ah, mas eu não quero trabalhar tanto. Não tem problema, você não vai trabalhar comigo. É uma opção tua, não estou julgando o caráter, é um desalinhamento de valores. E aqui a gente acredita que isso é realmente importante. Vamos seguir em frente, quero falar rapidamente com vocês, que o tempo está terminando. Parece mais rápido que eu dei na minha vida aqui. Pessoal, desenvolvimento pessoal. As duas virtudes mães das pessoas. O primeiro deles, a humildade. A humildade nos faz entender que nós não sabemos tudo, que nós precisamos dos outros, que nós não somos, nós apenas estamos. E que mantém esse mindset de que aprendiz da vida. Evolução, eu tenho que aprender, não, sei tudo, já sei, acabou, é o início do declínio. Eu ontem reuni o staff, a única coisa que eu digo é, nós temos que melhorar. Nosso mantra é isso, tá bom, mas pode melhorar. E pode melhorar sempre, é um pouquinho que seja. Eu sou economista, juros compostos, um pouquinho todo dia, no final do ano, quando é o gap disso aí, lá em cima. Então, o fato é humildade. É a melhor imagem que eu tenho da humildade. Líderes, humildade. Já leram algum livro de Jim Collins, um chamado From Good to Great? Empresas que batem seus mercados durante 15 anos. Ele estuda as características comuns aos times extremamente vitoriosos, empresas. E há uma característica que é, todas essas empresas têm o que eles chamam de um líder nível 5. Quais são as características fundamentais de um líder nível 5? Duas. Primeiro, uma energia de execução que parece infindável. O cara quer fazer, quer construir. Vamos lá, vamos mais uma vez, ou seja, primeiro. Segundo, é a humildade. Como é que a imagem que ele usa, eu quero dividir com vocês. Um líder nível 5, quando há um percalço, um fracasso, uma derrota, uma meta não alcançada, o que ele faz? Ele olha para o espelho e fala, o que eu poderia ter feito? Ele não aponta dedos. Quando há uma vitória, um êxito, uma meta alcançada, ele olha para onde? Para a janela. Se não fosse por ela, por ele, ele avalia, ele atribui ao seu time e a fatores externos aquela vitória. A teoria da janela e do espelho. Essa é a melhor definição. Primeiro, humildade. Segundo, a coragem. Quem nunca leu na internet? Está com medo, vai com medo mesmo. Já leram? Vai não, vai não. Pensa comigo. Vamos fazer uma dinâmica no Havaí. Ondas gigantes em North Shore. Ele veio com vocês para a gente fazer uma dinâmica na areia. Na areia está tudo certo. Vamos lá, na areia está tudo bem. Aí, de repente, eu falo, agora vamos mergulhar. Aí eu falo, pô, não sei nadar direito, não. Aquelas ondas gigantes. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai morrer afogado. Tá com medo? Vai com medo. Mas preparado. Preparado. Porque o que vai dar condições é a preparação. Você vai fazer uma apresentação, tá uma entrevista de emprego numa empresa incrível. Você vai fazer uma final olímpica. Dia 21 de agosto de 2016, saindo do vestiário. Você acha que estava o quê? Todo mundo, tranquilo, vamos nessa. Estava todo mundo com medo. Escadinha, malaco, vira e fala assim, Serginho, né? Quem está com medo da mão aqui? 15 pularam da mão, estava todo mundo com medo. Mas preparados? Preparados. Preparação é a base que nos dá confiança. Preparem-se. E aí vão enfrentar os nossos medos. Né? Coragem não tem nada a ver com ausência de medo, como é que a gente enfrenta e lida com eles apesar do medo. É o que a gente tem que fazer. Humildade e coragem. Mas, eu comecei falando de motivação, mas para mim, o exemplo maior, a principal característica das pessoas de sucesso é a disciplina. Você acorda todo dia motivado, vamos lá. Quem é que nunca apertou o botão soneca aqui? Levanta a mão aqui. Nunca apertei o botão soneca, nunca. Já falei para centenas de milhares de pessoas, eu acho, tá? 5 pessoas até hoje eu perguntei, não apertaram. Sabe por quê? Por causa de um propósito maior. Eu tenho um filho que tem necessidade especial, eu não posso não acordar. Quando toca eu levanto que eu tenho alguma coisa para fazer. Havia algo muito mais forte que não permitia a ela. Então, aquela história. E há um livro muito interessante que eu recomendo que vocês leiam. Tem um novo livro sobre liderança do almirante McRaven, comandante do Navy SEALs, que é Arrume a Sua Cama, traduzido em português. Eu adoro quando lá na PUC eu dou aulas lá, eu compartilho experiências, né, com a garotada. E aí eu vou encerrar com essa história da garotada, senão vão me mandar embora aqui, mas é rápido. E um vídeo no final. Mas é o seguinte, e aí a gente faz uma das perguntas assim, como é que você quer mudar o mundo?
que a matéria chama-se Liderança Empreendedora, noções de liderança para jovens empreendedores. O Bruno já esteve lá falando com a garotada, bacana para burro. E aí, como é que você quer mudar o mundo? Aí tem ideias incríveis. E eu sempre pergunto, mas você arruma a sua cama? Não, veja bem, arrumar minha cama ainda não. Você quer mudar o mundo, mas nem a tua cama você arruma? Peraí, vamos dar o primeiro passo. Primeiro, arruma a tua cama, o teu quarto, aí você vai arrumar o mundo. Porque antes disso, não. E sabe qual é o meu trigger de disciplina? Quando é que eu penso, porra, hoje eu estou on. Todo dia pela manhã eu arrumo minha cama. Se tornou o quê? Um hábito, um pequeno hábito. Que tem a ver com humildade. Por que eu tenho que arrumar minha cama? E segundo, tem a ver com disciplina. E eu fiz um teste com ele, tem uma dinâmica McRaven, dinâmica, garotada. E a dinâmica, como sou empreendedor, eles têm que fazer um pitch para mim. Mas não é para vender um produto, não é para vender um projeto. É para se vender para mim. Quer vir jogar no meu time, quer vir trabalhar comigo, eu quero saber duas coisas. Qual é o seu ponto forte e qual é o seu ponto fraco a ser desenvolvido. 35 alunos, pontos fortes foram diversos, mas pontos fracos foram só 2. Primeiro ponto, professor, não sou disciplinado. Procrastino, porra, tal, prazo me apavora. Ai, processo, odeio processo, e aí vai. Eu falei, vamos treinar? Eles já, pô, vamos treinar, Bernardinho vai treinar a gente. Achavam que ia ser moleza, né? Primeira proposta é, durante 2 horas, a aula dura 2 horas, ninguém toca no celular. Vai falar para um jovem de 19, 20 anos que não toca no celular 2 horas. Crise de abstinência. Começa, né? Se você não é capaz de ficar 2 horas tocando no celular, mas não é por uma necessidade, fica ali, tem uma necessidade, minha mãe, tudo bem, mas é por vício, você não consegue fazer muita coisa. Treinar. E o segundo ponto que eles levantaram tem a ver com quem esteve aqui antes. Professor, eu lido mal com as frustrações. Os nãos, eu desisto rápido. Ou seja, não são resilientes. Então eu digo um monte de não. E quando eu falei, olha, então vamos ficar sem pegar no celular. Aí um menino lá atrás, gente boa pra burro. Todo cara que é gente boa demais, mas demais. O garoto, aquele aluno, gente boa. Um 7-1 clássico, aquele Somebody Love clássico. Somebody Love é gente boa. Tu conhece alguém que é meio... Tem que ser gente boa, senão não vai enrolar a gente, né? Professor, não, isso aqui é muito duro, são só 2 créditos. Se obriga a gente a ler, eu não obrigo ninguém a ler. Eu dou um bônus se você ler um livro a mais. Eu quero criar o hábito da leitura, desafio da leitura. Mas não tira o ponto se você não ler. Se obriga a não ler. Mas ele tá, além de tudo agora, eu posso ficar sem o celular, eu vou trancar a matéria, tudo que eu precisava ouvir. Você vai trancar a matéria? Começa assim. Você começa trancando a matéria aqui quando tem dificuldade. Você larga o seu emprego quando tem, eu largo o curso porque está muito duro, eu largo uma relação, então você vai se dar um trancador da vida. Você escolhe. Constrangiu o garoto, não trancou, ficou. Mas a ideia era essa, desenvolver resiliência, dizer bons nãos para eles. Eu vou encerrar então, já mandaram encerrar para a gente perguntar um pouquinho, com um vídeo para vocês. Eu tinha algumas histórias para contar, mas mandaram embora. E o vídeo é esse aqui que fala sobre. Já viram? Keep working. É para você. Mas mandaram eu parar aqui, ó, já vou fim 3 vezes. Não, então volta aqui, ó. Elas pediram. Eu falei. Aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês importante, ó. Falando de leitura, uma das coisas que eu estou dedicado hoje tem a ver um pouco com resília. Quando o Bruno me chamou para falar, ele falou que ia fazer um curso, uma garotada, ia ser um curso casca grossa. Aquilo me motivou, né? Falei, pô, nessa, tô junto, como é que eu posso fazer e tal? E a primeira turma foi lá falar com a turma e tal. Essa coisa de você realmente exigir da turma, gerar uma resiliência, porque o mundo exige isso da gente. E uma das coisas que eu leio muito hoje, me dedico, é o estoicismo. Porque as coisas vão acontecer. Você controla tudo? Como você reage àquelas coisas que acontecem é o que é importante. Isso é estoicismo. Então é ler sobre isso. Esse cara, é Ryan Holiday, é um cara dedicado, autor desse livro, dedicado ao estoicismo hoje, que é um tema muito interessante para a gente. Tá? E ele fala, por que eu falo disso? Porque o grande vilão na construção de verdadeiro time são egos e vaidade fora de controle. Quando o cara começa a achar que ele é o cara. Eu sou o cara, sem mim nada acontece. Já viram quando o cara faz um gol na partida, ele faz assim, ó? Ele aponta para o nome dele assim atrás? Até no voleibol acontecia também, o cara fazia assim, ó. Eu fazia assim, ó. Sai. Então não tem, o cara não tem. Porque esse é o grande vilão. Então a gente tem que entender que nós somos parte de um time. Michael Jordan dizia isso, que é o maior de todos os tempos, na minha opinião. Eu posso até ganhar uma partida, o cara vai e fecha um contrato, ele vai e faz. Mas ele vai bater a meta do ano da nossa empresa sozinho? Depende dos outros. Time. Conceito de time permanentemente. Outra coisa importante, nós vivemos num momento do mundo de excesso de escolhas. Excesso de pseudo-informação. Todos vocês leem aqui uma informação ou muitas vezes é apenas uma opinião? Fala para mim. Eu tenho um amigo que é nutricionista, ele fala que a melhor profissão do mundo hoje deve ser nutricionista, porque todo mundo no Instagram é um nutricionista.
Eu hoje me alimentei assim, eu comi assado, eu fui treinar. Na verdade, e você não entende nada de nutrição. Mas você vai ali. Entende? E nós nos condicionamos por muitas coisas que a gente lê aqui. É ruído. É ruído. Concentre-se naquilo que é importante e naquilo que vocês controlam. Essa é a grande questão. Eu vou encerrar com 2 reflexões rápidas aqui. Vou deixar o Denzel com vocês. O consultório do Denzel. A primeira reflexão, sempre que há um grande desafio, a gente tem uma saudação que eu e meu filho fazemos. Que é a saudação dos 3 Fs. Que é foco. Foque naquilo que é importante, naquilo que vocês controlam. Segundo F, força. Capacidade de lidar com dificuldades, suplantar, superar, ser resiliente, força. Terceiro, fé. Mas não a sua... Sim, a fé de vocês, professa a fé de vocês. Mas fé nas pessoas, fé no trabalho. A fé não torna as coisas mais fáceis, mas nos mostra que elas são possíveis. Acreditar. E o quarto tem um quarto F importante. Eu sou péssimo no quarto F, é verdade. Estou fazendo terapia para melhorar, mas não estou melhorando nada. Chama-se festa. Comemorem as pequenas e grandes conquistas. Eu sou realmente ruim. Meu filho fala, pai, a gente ganha um campeonato, os jogadores falam, cadê o teu pai? A gente quer comemorar com ele. A minha paranoia é tão grande que eu estou pensando na próxima, então eu não vou comemorar aquela anterior. Está errado. Está errado. Mas é mais forte do que eu. É onde eu estou tentando trabalhar, melhorar. Que eu preciso realmente melhorar e fazer. Porque sabe qual é o momento mais difícil do treinador? É o dia seguinte que acaba a competição. É vazio. Porque o processo não tem mais, o time não tem mais, a competição já foi. Você fala, não, ganhou o ouro, agora é maravilhoso. Não, é vazio no dia seguinte. Porque o que me encanta é o processo, é o dia a dia. E não vai ter mais depois. E a segunda reflexão é sobre decisões que a gente toma. Nós tomamos muitas decisões na nossa vida, não tomamos decisões? Onde é que tem que estar, a base das nossas decisões tem que estar apoiada em 3 pilares. O primeiro deles é a saúde. E a gente fala de saúde integral, né? Física, emocional. Saúde, equilíbrio, saúde. Nenhum CNPJ vale um AVC. A questão é saúde. E quanto a gente negligencia na saúde da gente? Como é que eu, sem saúde, vou cuidar dos 2 pontos? São família e trabalho. Vai trabalhar bem se tiver mal de saúde? Não. Vai cuidar da sua família? Não. Segundo, família. Não é que nós vamos passar mais tempo com a família, mas a família tem que fazer parte do nosso processo. Sabe qual é a foto mais linda que eu tenho da minha carreira? Carreira longa. Hoje em dia tem foto que é lá. Tem foto que você não conhece, tirar de você lá, né? A foto mais linda é 2016, quando acaba a Olimpíada, as minhas 2 filhas, uma tinha 7 à época, a outra tinha 14, 15, está com 21 hoje, elas pulam na quadra. Pensei, vem abraçar papai. Passaram rápido, foram ver o irmão, né? Vai caber com o pai dela, não. E o Bruno estava na quadra, ele se ajoelha. Camisa amarela, número 1, ele ajoelha e elas encaixam aqui. E a foto é de trás. O Bruno de costas e elas duas com o rosto aparecendo, chorando, emocionadas. Essa é a foto mais linda que simboliza uma coisa. Elas eram parte daquilo, sentiam parte daquilo, a emoção pela vitória. Família. E eu tomei uma decisão, eu ia para a França, dirigi o time da França na Olimpíada de Paris. Minha filha não estava muito bem, falei, não. E a minha mais velha, de vez em quando, faz bullying comigo, como todos os jovens fazem. Pai, você não se arrepende, não? 0. Pela primeira vez eu tomei uma decisão acertada. Não coloquei, não inverti a ordem das coisas. E o terceiro, o trabalho. Saúde, família e trabalho. Não transgridam. E vamos fechar em homenagem até ao nosso Resília. Vocês conhecem Denzel, obviamente? Grande Denzel. Figura humana maravilhosa. Um dos vídeos mais lindos sobre gratidão é um vídeo daquele rapaz Chadwick, que fez Black Panther, que faleceu de câncer, jovem, agradecendo a Denzel, que patrocinou e financiou uma série de jovens estúdios de cinema e tal, maravilhoso. Mas esse vídeo fala sobre resiliência. Alguém sabe a história do Denzel? O que ele foi? Peraí. Eu vou ensaiar amanhã às 5 da manhã a gente começa a treinar. Deixa ele comigo. Rapidinho. Alguém conhece a história pregressa de Denzel, que ele foi antes de ser ator? Ele foi lixeiro, gari, trabalhando em companhias de limpeza urbana, naqueles caminhões, roda de caminhão, opa, latão de lixo, vambora. Determinado dia ele estava no set de filmagem, viraram a noite filmando, atores e atrizes se lamentando, como é duro ser ator, difícil, né? Virar a noite filmando. E ele pensava, é muito duro ser ator, virei a noite para ganhar milhões de dólares, né? Duro o que eu fazia antes, que eu virava a noite e ganhava aquele salário. E ele então vai receber um prêmio. Ele fala aquilo que é a essência da vida dos empreendedores. A essência da vida dos empreendedores. Vamos nele. Keep working, keep striving, never give up, fall down 7 times, get up 8.
Ease is a greater threat to progress than hardship. E essa é a última reflexão. Pensem no momento da trajetória de vocês, da vida de vocês, um momento qualquer. Tem 5 segundos para pensar o seguinte. Pense em um momento que vocês aprenderam muito. Quantas lições eu extraí daquele projeto que eu estava envolvido, naquele campeonato que eu joguei, naquela matéria que eu estudei, o que quer que seja. Pensem num momento de enorme aprendizado. Pensaram? Esse momento que vocês pensaram traz algum tipo de desconforto? Poxa, fui demitido daquele negócio, o projeto não deu certo, não bati a meta, não passei naquela matéria, fui cortado da seleção, perdi o ouro olímpico. Hã? Não existe crescimento acompanhado de conforto. O crescimento, ele pressupõe que nós ampliemos a zona de conforto, mas é gerada desconforto. Daí nasce a ideia dos campeões do desconforto. A cada título que a gente ganhava, eu antecipava a hora do início do treinamento, porque eu queria testar o comprometimento dos campeões. Bateu a meta? Como é que eu faço com que você continue querendo bater metas, continue querendo aprender? Você pode cair na armadilha que eu já sei tudo. Eu já sou, eu não apenas estou. Mantenham, a única forma de você manter uma equipe vitoriosa é nunca perdendo o espírito de aspirante. Aspirando algo, sempre. Aprender, melhorar, evoluir. Então, turma, tem tempo para 3 perguntas? 3 perguntas? 2 perguntas? 3 perguntas. Eu falei com a subchefe, agora tem o chefe aqui. Vamos lá, começa você. E aí, Bernardinho, tudo bem? Meu nome é Eduardo. O que você aprendeu com o seu maior erro, assim, que aquilo que te marcou a tua vida aí? Rapaz, o meu próximo livro será sobre erros e lições. Vai ser uma enciclopédia, porque são tantos. Mas você sabe, a verdade é a seguinte. Quando você tem que tomar decisões, você erra constantemente. São erros maiores, erros menores, né? E a minha impressão, mesmo eu preciso mudar algumas coisas ao longo do tempo, eu tomei uma série de decisões. E algumas decisões eu não tenho como ter convicção plena que foi um erro ou um acerto. Digamos que alguém que já teve que demitir alguém do trabalho, alguém teve que demitir, duro, né? Mas tem outras empresas no mercado, não tem? Se a pessoa é boa, você teve que reduzir aqui, você consegue recomendar aquela pessoa, uma recolocação, a gente tenta, né? Seleção só tem uma, né? Quando você corta aquela pessoa, na véspera da Olimpíada, ela não vai para lugar nenhum. Acabou. Treinou 20 anos para aquilo. E só daqui a 4 anos, pode ser que ele não chegue mais. Então, às vezes, pode parecer um erro, mas eu não tenho como avaliar se realmente foi um erro ou não, porque para saber se é um erro, eu tenho que repetir aquela competição com aquele jogador ali cortando o outro. Então, eu não tenho dúvida que eu fiz. Mas meus principais erros talvez tenham sido, ao longo do tempo fui aprendendo, obviamente, melhorando, os erros foram mudando. Porque os erros vão acontecer, eles nos ensinam muito. Ou você apenas sofre, ou você aprende e melhora. Em comunicação. Por exemplo, você demite alguém, você chama alguém demite. A nossa convivência é tão grande que a gente faz tudo em grupo. Quando eu corto alguém, é em grupo. Porque imagina você chegar no treino amanhã, aí ele não está lá, ela não está lá. O que aconteceu? Tem que saber o processo que está acontecendo. Então eu cometi uma série de erros, de querer fazer individualmente, não comunicar corretamente coisas. Fui aprendendo. Alguém aqui ensinou vocês a demitir alguém? Será que você demitiu da forma correta? Alguém ensinou você a dar um feedback bem dado? Isso é treinamento. E a gente não faz. Então, assim, os erros, se foram mais graves, menos graves, agora tem uma coisa. Todos nós vamos errar na forma, mas não podemos errar na intenção. Se as pessoas duvidarem da nossa intenção, quebrou o elo mais importante que é o da confiança. Eu tive que cortar um grande jogador num certo momento, que estava vendo transgressão de valores, e todos me criticaram. Bradinho, nepotista, babá. Vocês acham que o restante da equipe teria continuado a lutar por mim, me aceito como líder, se eu tivesse feito alguma coisa tão injusta, incorreta, como que venderam? Não. E se continuaram, é porque era duro, mas era necessário. A coragem de um líder tem a ver com fazer aquilo que é necessário, que às vezes não é popular, não é simples ser feito. Pode ser que eu tenha deixado de fazer, por falta de coragem em algum momento, algumas coisas também, mas fui aprendendo. Então eu digo o seguinte, os erros fazem parte do nosso caminho. Se a gente não errou, se a gente não tentou de verdade, a gente ficou naquela zona de conforto, vamos aqui que tá bom aqui. Aí você fica ali, boiando, sabe o que é? Mas você não vai. Quando você vai errar. Não é por aqui. Mas você erra, aprendeu aqui, você parte com um conhecimento melhor. Aqui eu posso fazer de novo. Então os erros foram Mas o que acontece? Quando você é um gestor, você fala com números, planilhas, né? Vamos sentar aqui, na nossa empresa, vamos delinear uma estratégia bacana. Vamos ficar horas aqui, vamos sair com a cabeça doendo, queimando um monte de neurônio. Mas quando você é um líder, você lida com pessoas,
E as decisões doem não aqui, doem aqui, ó. Então esses são os erros ou as decisões que eu tomei, que eu não tenho como avaliar se foram erros ou não, mas que me doeram muito aqui. Eu passei 6 ciclos olímpicos em seleções. Imagina quantos sonhos eu exterminei. Será que eu estava certo em todos eles? Não tenho certeza. Mas tem uma coisa que talvez seja um sinal. Quando eles voltam, quando aquela, sabe, anos depois, passou aquela frustração, ele fala, não, ele fez aquilo que tinha que ser feito tecnicamente falando. E eles voltam, pedindo uma ajuda, uma reflexão qualquer, uma orientação qualquer, que eles já entenderam. E eu digo a eles, vocês só vão entender o que eu fiz a hora que vocês estiverem no meu lugar aqui. Porque fora isso, você não vai saber o que a gente passa por aqui. Né? Mas, enfim, eu espero continuar cometendo erros, para continuar tentando. Que eu quero continuar tentando. Work in progress, essa é a ideia. Né? O meu grande erro agora é ter entrado no tal do triatlo. Eu estou morrendo para treinar esse negócio. E meu médico falou, você está maluco, você vai morrer esse desgraçado. Mas tudo bem, eu vou morrer fazendo aquilo que eu gosto de fazer, na verdade, vamos nessa. Como é que eu posso exigir disciplina das pessoas se eu não sou disciplinado? Tem uma coisa de liderança que é walk the talk. We are what we do. Então a gente tem que fazer, Ben Horowitz, ou seja, não adianta eu falar, olha, você tem que chegar mais cedo, eu chego depois. Tem que se dedicar, eu não me dedico. Então acho que essa é uma coisa importante. Então vamos pensar por aí. Mas errar, faz parte do processo. Agora, tem uma coisa sobre erros importantes. Ah, não, cultura, não. Mas nós, muitas vezes, alguém erra. Não, pau, pune ali. A Bernardinha dá muita bronca quando erra, não. A minha bronca é quando você pactua alguma coisa, estabelece algo e eles não cumprem aquilo que nós pactuamos, que não é uma ordem, é um pacto. Não é o erro na tentativa. Você vai tentar um saque mais difícil, pode errar, pode ficar chateado, mas se a gente não permitir que eles tentem, né, o que eu digo sempre, me apresente um erro diferente. O mesmo erro, você não aprendeu nada, não serviu para nada, só para sofrer e não dá certo. Então acho que a gente tem que entender, né, e colocar o erro de uma forma adequada. Vamos para a última pergunta, por favor? Uma aqui, eu vou fechar depois com ele, vai lá. Por favor, aqui, ó. Bernardinho, meu nome é Isis. Você falou bastante de coisas opostas, né? Como ser duro, mas também incentivar. Você falou de acertos e de erros. Acho que o mais difícil é o equilíbrio. Como é que você lida com equilíbrio na liderança? Essa é a busca permanente, né? Eu posso cobrar muito, mas se eu não cuidar e a pessoa não se sentir amparada, cobrança é alta, mas não se sente amparada, estoura. Né? Uma das coisas importantes do equilíbrio, ainda mais porque... o Bruno falou de inovação, falou de mudanças. O que me assusta hoje não são as mudanças, que elas sempre aconteceram, é a velocidade com que elas acontecem. Seja no mundo da tecnologia, o que seja, mas também de gerações. As gerações, tem novas... Dizem que agora tem uma geração C, oriunda de Covid. Assim, porque, né, pós-pandemia você tem coisas diferentes, né? Então a grande questão hoje é como é que as gerações elas são mais curtas e como é que elas reagem de forma diferente. Eu aprendi muito com meu filho em 2015, ele foi no meu quarto uma madrugada. Se o filho bate no teu quarto de madrugada, o que você pensa? Está encrencado em grana, você é avô, alguma coisa aconteceu, mas não era. Ele veio como capitão. E ele falou, cara, muito educado, respeitando a hierarquia, se nós não mudarmos a forma de lidar com essa geração, ele queria dizer você não mudar, né? Mas aí ele colocou ele, escadinha, a turma assim. Porque ele disse, você desenvolveu uma metodologia que era, aperta, levanta o sarrafo, aperta mais um pouquinho, etc. E ele me disse, para aquela geração, funcionava. Para essa, não. O que não quer dizer que eles são melhores ou são piores, mas eles são diferentes. Então, como é que a gente lida com isso? É aprendizado. E eu fui aprendendo. E eu criei conexões que eu não tinha com os mais jovens. Então, assim, o que fui buscar é um equilíbrio nessa relação. Você imagina ficar só no, como os italianos falam, bastone e carota, que é o bastão e a cenoura. E a tendência era ficar no bastão. Não, peraí. Comecei a me relacionar. Sabe o que nós fazíamos na Olimpíada? A situação estava difícil aqui. Eu sou só de um restaurante, né, do Elite Tropical, aqui do Rio, e a gente tem um aqui no Shopping Metropolitano, aqui perto. E a Vida Olímpica era aqui do lado. Nós treinávamos, no caminho de volta, a gente parava no Elite Tropical. E a gente fechava o restaurante, e os jogadores, e as famílias, quem estivesse no Rio de Janeiro, era convidado a participar. E eu servia todos eles. Eu queria criar uma relação humana, efetivamente, conhecer a mãe de um, o pai do outro, namorado de um, a família, os filhos, e com isso gerar alguma coisa que, sabe, o cara não é só uma máquina de cobrar, ele está preocupado comigo, quer saber, cuidar carinho da minha mãe, então, era algo que acontecia. E outra coisa, agora, eu não quero só bacana, amado, Bernardinho é legal, não, números, no final da história, show me the money, né? Tudo legal, mas entregou. Os números comprovam, e a gente mede tudo, que as atuações de alguns foram
muito melhores do que anteriormente em momentos de decisão. Por quê? Eles se sentiam amparados. Numa grande derrota, isso é uma coisa importante. O que você diz para o seu time? Momento terrível, aquele trimestre foi horroroso, os resultados foram os piores possíveis. Você sempre sabe o que dizer? Você imagina depois de Londres, nós ganhamos por 2-0, 4 pontos do ouro, o ouro escapa por aqui. Pouco importa se estavam dopados, tinham 8 dopados, 3 já foram pegos. Não sei se vão nos dar o ouro de volta, não importa, mas nós perdemos. E essa história, o Bruno escreveu um livro, foi lançado na Itália, vai ser lançado no segundo semestre aqui. Ele conta essa história, o livro chama-se Da Escuridão ao Ouro, porque uma que ele cai numa escuridão e numa vala depois da Olimpíada. Eu não percebi aquilo tudo. Para mim, ler o livro foi muito difícil, duro, momentos duros. Mas, enfim, o que eu digo para o time no dia seguinte de uma derrota? Pô, uma prata olímpica é bacana, não é? Mas aquela geração, ela não ganhava prata, ela perdia o ouro. A legenda da foto na derrota é o seguinte: o resultado do passado não te garante nada no futuro, a não ser expectativas e responsabilidade. Bateu a meta? Tem que bater de novo. Ganhou? De novo. Mas eu acordei no dia seguinte, eu marquei uma reunião para o dia seguinte que eu não sabia o que dizer depois do jogo para os caras. Pô, moçada, tá bom, tá, mas... Eu passei a noite toda tentando me conectar com líderes, sabe? Martin Luther King, Winston Churchill, mas ninguém veio falar comigo. E eu não dormia, fiquei fritando na cama. E no dia seguinte eu sentei com eles aqui numa sala, na Vila Olímpica, eu aqui, ó, calado, sentado, 5 minutos, 10 minutos, calado. E os caras começaram a cutucar o Bruno aí, teu pai morreu lá, vai empaiar o velho lá, né? Aí eu quebrei o silêncio e falei, eu não sei o que eu vou dizer para vocês, mas a minha presença aqui quer dizer algo, que eu estou aqui com vocês, por vocês, e amanhã estarei aqui para vocês de novo. A única coisa que eu desejo é oferecer o meu ombro, o meu apoio, e eu vou estar aqui. Na coletiva de imprensa, pós-partida na derrota, tem sempre que levar o capitão. Na derrota eu nunca levo ninguém, vou sozinho. Porque eu sei que o cara está sofrendo, vai ter que ficar ali explicando. Tem que dizer, a explicação sou eu. Não vai. Não vai. É proteger os caras. E dizer, agora é comigo, tem que assumir aqui. E aquilo para mim, assim, eu aprendi isso, que muito mais do que nós vamos dizer a eles, é o que nós vamos fazer com eles, com as pessoas que estão conosco. Na dificuldade, você vai lá e cobra daquela pessoa que trabalha com você, você não está entregando a meta, não está batendo, ó, atenção. Você põe cobrança na pessoa que já está insegura. Ou você senta com ele, como é que eu posso te ajudar? Quando eu fico depois de um treino com alguém, alguns encaram como punição, outros encaram como a minha preocupação com ele. Na Itália eu fiz isso, quando eu comecei minha carreira com 2 jogadores, que tinham muito potencial. Eu ficava depois do treino com eles. Um entendeu que aquilo era investimento nele, foi para a seleção italiana. O outro achava que aquilo era uma punição, morreu no meio do caminho, não chegou a lugar nenhum. Porque era realmente um investimento do meu tempo. Então, mas é buscar esse equilíbrio. O equilíbrio, vou dizer um pensamento sobre o equilíbrio muito bacana. É muito difícil falar de pessoal e profissional, né? Mas vamos lá. O equilíbrio é você sair de manhã para trabalhar, para treinar, para estudar, com o mesmo entusiasmo que você volta para casa à noite para estar com seus filhos, sua família, o que quer que seja. Se você conseguir ter isso, você está em equilíbrio. É um equilíbrio instável, mas você está em equilíbrio. Vamos para a última aqui, por favor. Bernardinho, boa noite. Prazer te ouvir de novo. É sempre bom. Na verdade, queria 2 coisas. Uma, você acabou o campeonato agora, né? Encerrou a Superliga e vários jogadores devem sair, você tem que fazer a reposição desse time, né? Então, a parte técnica, você olha os scores e ok. Mas como que você escolhe pensando no time para a próxima temporada? E se você puder comentar rapidamente, viralizou um vídeo do Yannis falando sobre fracasso, né? Se você puder falar um pouquinho sobre isso também, agradeço. Vocês viram o vídeo do Yannis, jogador de basquete? Eu postei também, mas assim, o vídeo é uma lição. Porque o tempo inteiro é isso. Ah, sério que é um... Peraí. Ele fala, Michael Jordan passou mal de todos, 15 anos na NBA, ganhou 6. Então 9 foram fracassos? Não existe. Ele fala do crescimento, do step, tal. E a história de vida dele é incrível. Então ele tem, inclusive, propriedade para falar o que ele falou. É uma lição espetacular, né? Mas, enfim, primeira coisa que eu olho sempre é isso, né? Não são os melhores, são os certos. Porque o Bruno colocou outra, saber trabalhar em equipe, saber se comunicar, respeitar, etc. Tal. O cara pode ser muito bom tecnicamente, o melhor programador que eu tenho. Quantas vezes você contrata alguém, chama alguém para o time que é excepcional tecnicamente, no final do mês você quer mandar ele embora? Porra, não aguento mais. Mas ele continua sendo excepcional naquilo que ele faz ou que ela faz. Você quer mandar ele embora. Por quê? Ele não trabalha legal em equipe, ele não respeita bem, ele é indisciplinado, etc. Tal. Ele continua sendo bom, mas você quer mandar embora. E a maior parte das demissões se dá por isso. Então, o que eu tento, antes de tudo, não é só ver aquilo da qualidade técnica, daquelas que se adequam e que fazem parte do nosso projeto,
que compartilham os nossos valores. E aí, obviamente, buscando uma capacidade técnica, dentro das nossas possibilidades. Agora, ano passado saíram 6 jogadoras. É o mercado. Antigamente, me levaram jogadoras. Faz parte. A Gabizinha, que foi nossa durante tantos anos, está lá fora hoje, ela pode patrocinar o nosso time. Ela está lá, maravilhosa. Ela chegou com 16, 17 anos aqui. E vou contar um erro que eu cometi, enorme. Esse é interessante. Olha, eu contratei uma menina, lá atrás, uma americana. O dólar estava 2-1. E tem várias que falam assim, meu sonho é jogar com o Bernardinho. Mas aí querem um monte de dinheiro. Eu falei, que sonho caro. Bem barato, já que deu sonho. Quer realizar um sonho bem de graça, né? Mas não vem. Mas aí essa menina tinha vontade e ela veio para um preço bacana. Ela ia ser a principal jogadora do time. Capitã da seleção americana, vice-campeã olímpica, tal, internacional. Se ela jogasse futebol, o currículo dela era assim. Tinha jogado no Barcelona, no Bayern, no Manchester City, só em timão, no vôlei. Falei, pô, essa aí é a cara, vou trazer para cá. A Natália novinha, a Gabi era a 4ª ponteira e começamos a trabalhar. E ela ali, e eu via no potencial da Gabi, ela ali jogando, mas não encaixava. Ela era o que eu chamo de uma lonely wolf, uma loba solitária. E não é julgamento de caráter, é a característica dela. E aí qual foi o meu erro? Quando eu olhei o currículo dela, só jogou em grandes times, mas cada ano num time. Eu só fiquei impressionado com isso. Caramba, ela jogou aqui, ela jogou ali, mas era cada ano num time, que mostrava a falta de engajamento, de saía. Como é que acabou a competição? Nós ganhamos de um time que era mais forte que nós na época, usaste um investimento enorme, dentro do Ibirapuera lá, com a Gabizinha, 17 anos, como titular, junto com a Natália, etc. E a Loganton, que era jogadora ótima, a paisana na tribuna. E quando acabou, nós fomos almoçar, que era de manhã, Globo, aquela coisa, quando acabamos, fomos almoçar, ela entregou a chave do apartamento, a chave do carro de São Paulo, pegou um avião e foi embora. E não é por mau caráter, nada disso, é porque ela é assim. Ela não conectava. Foi um erro que eu tive de avaliação. Só que eu ia mandar embora, mantive ali, etc. Não tinha como. Tinha que cumprir ali uma temporada. Turma, o fim já está aqui umas 10 vezes. Agradeço demais a vocês aí, tá? Obrigado, valeu. Obrigado.